O Emerson pediu para eu falar dos endometriomas recidivantes, eu acabei fazendo um pouquinho uma introdução que algumas coisas são um pouco repetidas, né? Então a gente sabe da importância do endometrioma na infertilidade, né? Uma porcentagem bem grande das pacientes com endometriose tem esses endometriomas. Ele falou bastante do tratamento, o tratamento de endometrioma é cirúrgico, né? A gente sabe que ela por vídeo, predominando a cistectomia em relação à drenagem, que foi o que ele falou, né? Melhorando menores taxas de recorrência, melhora da dor e melhores taxas de gravidez. Só que essa manipulação cirúrgica, ela tem muitos relatos na literatura da redução da reserva, que foi uma coisa que ele também falou. Então a gente tem redução da reserva, alguns trabalhos mostrando redução do AMH, que a gente também já discutiu, né? Levando a gente a pensar se devemos ou não manipular cirurgicamente os endometriomas. Pelo Escher, que foi o que ele apresentou também, eles falam que se você tiver uma paciente que tem interesse de ter uma gravidez espontânea sem fertilização, a excisão da cápsula e a cirurgia de cistectomia vai aumentar as taxas de gravidez, com uma evidência nível A. Mas, por outro lado, a experiência deles diz que, sem evidência científica, de que a gente tem que tomar cuidado na seleção dessa paciente. Quando a gente fala de pacientes com endometriomas com mais de 3 centímetros e que vão fazer reprodução assistida, daí já não tem uma evidência nível A que mostra pra gente que a cistectomia vai melhorar as taxas de gravidez na reprodução assistida. E daí a gente entra numa série de controvérsias da literatura, porque existe a técnica cirúrgica que é empregada na cistectomia, existe o grupo de cirurgiões que faz a cistectomia, existe uma série de vieses nesses trabalhos. A gente tem várias coisas na literatura, desde estudos caso-controle, mostrando que a endometriose ovariana não reduz a taxa de gravidez na reprodução assistida, então a gente não deveria operar. Estudos, meta-análises, revisões da literatura que mostram que a presença do endometrioma aumenta o risco de cancelamento, reduz o número de ócitos captados, aumenta os níveis de FSH basal, e outras mostrando que as taxas de gravidez em nascidos vivos é semelhante. Então, toda a nossa controvérsia está relacionada. A gente opera, se a gente tem algumas evidências mostrando que para uma gestação espontânea é bom, ou a gente não opera porque existem evidências mostrando que a cirurgia reduz captação de ócito, reduz taxa de resultado de fertilização in vitro. Ao mesmo tempo, os estudos também mostram que tanto faz deixar o endometrioma lá ou operar, as taxas de gravidez são semelhantes. Então, é bastante controverso isso e a gente sempre tem um monte de trabalhos mostrando coisas bem diferentes. Quando a gente fala de recidiva da doença, já é diferente. Então, é uma paciente que já foi operada, é uma paciente que já foi manipulada cirurgicamente, já perdeu o tecido ovariano, já diminuiu a reserva ovariana dela e que aparece com um novo endometrioma. Então, é uma situação bastante angustiante para a gente, porque a gente sabe que a presença do endometrioma numa paciente que já tem uma reserva diminuída é um grande problema. Então, a gente precisa pensar muito bem. A indicação cirúrgica, vários trabalhos na literatura já mostram que é bastante reservada. Indicar fazer uma nova vídeo com aumento da manipulação cirúrgica, redução ainda maior da reserva ovariana, vai fazer com que essa paciente tenha um prognóstico pior, tá? Então, a gente só indicaria uma reabordagem cirúrgica nos casos de dor, não no caso de pensar em taxa de gravidez. Só que a presença desse endometrioma lá, ele atrapalha, né? Então a gente sabe que na hora que a gente vai induzir a ovulação, dificulta a avaliação da reserva, dificulta a avaliação do crescimento. Existe esse trabalho que é recente, acho que é de 2000, do ano passado, se eu não me engano, que mostra que a gente tem maior chance de contaminação durante a punção, que existem alguns acidentes, que você tem uma diminuição da captação justamente porque o endometrioma atrapalha o acesso aos folículos. Então a gente fica nesse dilema de esse endometrioma está lá, a gente não vai operar ele novamente, mas ele vai atrapalhar.
E daí surgiu a questão da escleroterapia. Então a escleroterapia, ela foi preconizada lá atrás para tratamento de endometrioma. Então se fazia escleroterapia nos pacientes ao invés de fazer a cistectomia. E isso mostrou um resultado bom, porém ele não era resolutivo, você tinha recidiva, você tinha recorrência, então ficou uma coisa que não foi abordada, não foi escolhido como um tratamento de primeira linha para uma paciente que tem endometrioma. Mas os trabalhos foram mostrando que ele é uma técnica, a escleroterapia é uma técnica bastante simples, que pode tratar endometriomas até 10 centímetros e que o uso potencial seria seguro e efetivo em recorrência. Então, naqueles casos que a paciente tem a recorrência e que a gente não quer reabordar cirurgicamente, fazer escleroterapia seria uma opção. Então, mesmo pacientes que não vão fazer reprodução assistida, mas que têm a dor, eles têm alguns trabalhos mostrando que você pode fazer escleroterapia diminuindo a dor e sendo um procedimento bastante seguro, efetivo e relativamente simples. Existem algumas revisões da literatura usando a aspiração, mostrando que você tem uma recorrência variável. Então existem trabalhos mostrando uma alta recorrência com a escleroterapia e outros trabalhos mostrando que a recorrência não é tão alta assim. Nenhum deles define exatamente o que usar, então alguns usam álcool, o etanol a 100%, o etanol a 70%, tetraciclina, então existem vários protocolos e nenhum está bem definido do que exatamente a gente pode usar para fazer essa escleroterapia. E a gente fez um estudo piloto, publicado em 2011, com 21 pacientes aqui do serviço, que a gente adotou o uso da aspiração em pacientes que tinham endometrioma recorrente. Então eram pacientes jovens que tinham pelo menos uma videolaparoscopia com diagnóstico de endometriose e manipulação ovariana de endometrioma. Algumas tinham apenas um ovário, né? E a gente acabou concluindo que a técnica foi uma técnica simples, nós não tivemos nesse grupo de pacientes nenhuma complicação com a técnica e a gente teve bons resultados. Obviamente que foi um estudo piloto, não teve grupo controle, mas foi um estudo inicial. E ele deu margem para que a gente estabelecesse o nosso protocolo. A gente só faz isso em pacientes de endometrioma recorrente. Por quê? Porque primeiro que nós sabemos que o diagnóstico definitivo de endometriose é através da vídeo com a avaliação das lesões. É necessário que a paciente tenha um diagnóstico prévio. Se a gente faz uma aspiração, uma alcoolização desse cisto, sem ter certeza absoluta que isso é um endometrioma, a gente corre o risco de não estar fazendo um diagnóstico, inclusive apesar de não muito frequente, de estar manipulando um cisto que pode ser borderline ou um tumor maligno. Então tem esse estudo que foi publicado agora em junho de 2018, que é um estudo retrospectivo de 530 pacientes com tumor maligno ou 130 borderline, e eles encontraram associação com endometriose em 7% das pacientes com os tumores e 12% das pacientes com borderline. Então, apesar de não ser uma frequência grande, mas entre os tumores malignos a gente tem a endometriose. Então, ele pode ser uma imagem que pode confundir, e a gente está fazendo um procedimento que não vai ser resolutivo, que não vai ser diagnóstico e deixar essa paciente evoluir para um tumor maligno. A maior frequência de tumor endometrioide ou de células claras. Por isso que a nossa conduta é sempre a recorrência. Existem serviços que usam a alcoolização em grandes endometriomas, ao invés de fazer a cirurgia, no primeiro aparecimento do endometrioma. Mas o nosso protocolo prefere sempre em pacientes apenas de recorrência. O ano passado teve uma revisão sistemática e uma meta-análise que levantou todos os trabalhos que fizeram escleroterapia em pacientes com endometrioma, inclusive o nosso está aqui no meio, e ele mostrou que a escleroterapia pode ser bastante promissora como uma alternativa à cirurgia em recorrência, que na avaliação que eles fizeram, eles tiveram uma baixa recorrência do endometrioma, então a paciente faz a escleroterapia durante o ciclo, como a gente faz. Em alguns serviços ela faz a escleroterapia antes e faz um ciclo depois, em outro momento, porque a recorrência
do endometrioma ela é bastante baixa e demora bastante para ela acontecer, dando um tempo para a gente poder fazer o tratamento da paciente sem a presença do cisto no ovário. A concentração do etanol e a técnica utilizada não conseguiu ser definida. Cada um dos trabalhos, cada um dos serviços fez isso de uma forma diferente. Provavelmente a gente precisaria fazer um estudo com grupo controle, com um número grande de pacientes, multicêntrico, para a gente poder estabelecer exatamente qual seria o protocolo ideal para essa escleroterapia. É isso.